Ok agora, então. Como é Ó, que parece quando eu falei? Charlie fazendo as mímicas aí. Tá invocando aí o Naruto aí. Zé é uma figura, Kagebushi né? no Jutsu! Então tá. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geocast, o seu videocast no YouTube sobre Linux e tecnologia. Um episódio especial para a gente falar sobre os games na plataforma open source aí do Pinguim, uma coisa que revolucionou o mercado aí nos últimos anos, que fez com que muitas pessoas abandonassem o Windows e começassem a jogar no Linux. Hoje nós temos uma reunião aqui de YouTubers gamers, tem boa parte aí da galera que ajuda a divulgar esse tipo de conteúdo aí Brasil afora. Vamos meio que na fila aqui, então. Começando pelo Aleph aí, do canal OnePlace. Dá um oi aí pro pessoal. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Aleph. Temos aí o Madruguedes também, Opa, salve. de terras internacionais lá de Portugal, o Charlie. Oi, gente, tudo bem? Canal SciSpot, temos o Linux Gamer aí. Fala aí, Birão. E aí, pessoal, beleza? E completando o time, o Júnior do Tuxter Games. Fala galera, chegando aí sem voz, mas vamos participar aí, vamos ver o que é que vai dar. Tá com a bronquite aí, Júnior. Tá mal, cara, isso aí é princípio de morte. Nossa. Tá jogando só, que agora deitado com o smartphone. É, se possível, escorado, cara. Rezando pro mundo acabar em barranco. Bom, uma das coisas mais legais aqui que a gente tem é uma reunião de fato de pessoas que começaram a criar conteúdo relacionado a games no Linux, que era uma coisa que não se via até então aí, nem no YouTube nacional, nem no internacional. Aí o Charlie até pode dar, né, o seu parecer. Então, eu gostaria de saber aí de vocês o que vocês procuram abordar nos seus canais, que tipo de conteúdo alguém que for visitar aí vai encontrar. E, obviamente, que os links para esses canais vão estar todos aqui na descrição. Beleza? Então, Aleph, conta aí pra gente o que você desenvolve aí no OnePlace. Ok. Eu desenvolvo vídeos assim de gameplays, às vezes geralmente tem alguém junto nos vídeos, às vezes eu gravo aqui até com. Às vezes esses dias teve um que o Jonathan participou aqui, a galera toda participou do vídeo É verdade. de grid. E eu trago algo mais nesse estilo, às vezes eu trago um vlog aqui outro, falando de alguma coisa específica. Esses dias eu trouxe até uma review do Fantu Linux também, uma review mais ou menos rápida, assim, mostrando um pouco do sistema, o desempenho dele em games também. E é por volta disso. Essa review do Fantui chamou atenção, né? Uhum. Que é um sistema aí que o pessoal tem curiosidade por ser todo compilado no dedo. Quanto tempo você demorou para deixar o Fantui daquele jeito? Ih, rapaz. Olha, eu comecei a instalar, não lembro que dia da semana era, mas deu uns 5 dias, assim, não seguidos. É que eu fiz a primeira parte, eu configurei o sistema o suficiente para poder configurar o Groove, para poder acessar o meu sistema principal. Aí cada dia eu instalava um pouco. Foda, né? É. Tem que ter tempo. Madruguetes, o que você costuma aí abordar no teu canal? Que tipo de conteúdo um cara que for visitar o seu canal pode esperar? Bom, vamos lá. Gameplays, né? Então, foco maior em gameplays, principalmente Pro Evolution Soccer, né? Que é um dos games que eu curto bastante. E agora, recentemente, tenho colocado um novo quadro, que é o dos games para Linux na semana. Então, acho que é muito bacana a galera saber que tem jogos para Linux, né? E toda semana tem muitos jogos sendo lançados e às vezes a gente não tem conhecimento. E pelo fato da gente não ter conhecimento, as pessoas falam assim, só Windows tem jogos. E não é a verdade. Tem muitos jogos para Linux, muitos jogos bons, né, de preferência também. Muitos jogos bons. E às vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente acaba falando, não encontro jogos para Linux. Cara, essa é uma série que eu curti bastante aí de ver, porque não é um tipo de conteúdo que você encontra direito nem no YouTube internacional, assim, sabe?
um canal que agrupe aí os lançamentos para Linux, você está sendo bem pioneiro nesse tanto, então meus parabéns, aí é uma das coisas que toda a galera que se interessa por jogos tem que acompanhar obrigatoriamente. Merci. Beaucoup. Eu no teu também. Charlie, manda aí o que é o SciSpot pra galera. O SciSpot é uma coisa muito simples. É o Spot Charlie, que é o meu nickname, aquilo pelo qual sou tratado. É assim, eu comecei o canal com uma coisa e ele tem-se transformado bastante ao longo dos últimos meses. Desde principalmente começar por gameplays, começar por aquilo que basicamente milhares ou se não milhões de canais que existem no YouTube começaram. E nos últimos meses tem mudado bastante. Não só se focar não só em Linux, mas o meu objetivo é tudo aquilo que eu puder jogar no Linux, assim o farei. Mesmo que agora fiz a instalação do Windows, posso lá jogar League of Legends, mas como eu consigo jogar League of Legends no Linux, é lá que eu vou fazer e é lá que eu vou gravar. Mas basicamente basicamente o que poderão ver nestes, lá está, jogos no mainstream ou fora do mainstream no canal, mas também ver o meu crescimento como youtuber, como uma pessoa à frente da câmara, e claro, e principalmente o rage, tudo aquilo que eu puder dizer e explodir à frente da câmara por causa do jogo, aquela irritação toda, ou até aquelas partidas de grid muito loucas que uma pessoa tem durante 1h30 e que depois nem sequer consegue renderizar porque o vídeo tem 40 GB. Algo deste género. Cara, você tem investido nesse negócio de games assim para tentar entrar no mercado competitivo, assim, em campeonatos, coisas assim? Sim, a minha última compra foi no final do mês passado. Foi a compra do último lançamento da Blizzard após 17 anos sem lançar um único título original, que foi o Overwatch, que mistura um pouco de, vamos chamar assim, Team Fortress 2 com League of Legends. Foi para além de ter sido o jogo que marcou o recorde mundial de melhor lançamento da história, em qualquer área, desde carros, desde qualquer coisa, foi o maior. Apenas no lançamento tiveram cerca de 7 milhões de pessoas a jogar em simultâneo. O que é muita coisa mesmo. Lá está, eu tentei procurar alternativas para ele rodar no Linux, não existe, porque é um jogo baseado em 64 bits e não existindo bibliotecas para o player no Linux em 64 bits, não vamos ter qualquer hipótese, nem para Mac OS existe essa previsão, então para Linux poderemos esquecer mesmo essa hipótese. Mas agora sim, o meu objetivo é começar a entrar no mundo competitivo, quero treinar, ainda agora há bocado estive a fazer uns tryouts para uma equipa de Overwatch, e durante esta semana vão decorrer mais. Mas o meu objetivo é também trazer um pouco para o canal isso mesmo, é começar a jogar Overwatch, que é um jogo que eu comprei sem sequer ter experimentado, adorei a experiência que estou a ter há pouco mais de uma semana. E só tenho mesmo pena que isto não possa vir para o Linux, porque o jogo é simplesmente soberbo e é tudo aquilo que o Team Fortress 2 tem e muito mais, para além de muito mais. Eu considero estar dentro de um filme da Pixar e adorar estar lá dentro, literalmente. Pelo pouco que eu vi, porque eu vi vídeos assim, realmente esse Overwatch aí tá punk o negócio. Aqui, o problema é que no Brasil é o preço, velho. Ele tava, a última vez que eu olhei, tava uns R$280. Ele tava bem caro. Um negócio absurdo, né? Aí, só para fator de comparação, para comparação, quanto custa aí em Portugal, em euros? A versão mínima, mais pequena, é de 40 euros. Cerca de R$160, mais ou menos. Uma conversão direta, né? Sim. Pois é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Arrisco a dizer que nesse caso, nem que tivesse para Linux, eu ia comprar, provavelmente não ia adiantar muito. Mas enfim, né? Vamos economizar uns meses aí que a gente compra.
Exatamente. Virão, fala aí do teu canal, cara. Linux Gamer, o que tem no Linux Gamer pra galera? Primeiramente, o canal foi criado mesmo porque quando eu comecei a usar Linux mesmo, de verdade, eu procurava saber dos jogos que tinha rodando para ver o desempenho, alguma coisa parecida, e só tinha você que fazia. Eu não conhecia mais ninguém que fazia, então aí eu decidi eu mesmo criar e começar a postar alguns vídeos de gameplays e vai um pouco misto também. Tem alguns vídeos também de jogos rodando no Play Linux, alguns tutoriais de emuladores, jogos rodando no emuladores, sempre tudo com base no Linux. Todos os vídeos e jogos são rodando no sistema com base em Linux, mas no início mesmo foi só para mostrar para o pessoal que o Linux roda sim jogos e não somente o Windows. E de lá para cá já apareceu vários outros aí, como tá essa galera reunida hoje? Pois é, ainda até tá faltando uma galera ainda aqui do nosso grupo lá no Telegram, que a gente se reúne para trocar uma ideia de vez em quando, que tem mais, né? Quem sabe numa próxima oportunidade eles possam participar também. E a pós-produção aí, Birão, você faz a edição no Linux, gravação, é tudo Linux mesmo, para ninguém duvidar? Aqui é Linux 100%. Eu já tem mais ou menos por volta de um ano que eu tirei o dual boot, não uso mais Windows para nada. A edição do vídeo e áudio eu fazia com o áudio com o Audacity e o vídeo com o Kdenlive, que são softwares open source. E recentemente, de questão de um mês para cá, eu estou utilizando o Lightworks, que também tem a versão nativa para Linux, que é um editor de vídeos mais profissional. Já editou grandes filmes com ele e eu acabei me adaptando muito bem com ele. E Eu usei esse por editor enquanto eu algumas estou vezes. volta e meia eu ainda uso o Kdenlive para algumas coisas que eu preciso, mas a pós-produção e produção é tudo utilizando basicamente o Linux mesmo. Esse Lightworks aí, você testou, Aleph, então? O que você achou dele? É um software bom, cara, só que a versão gratuita dele ela tem uma limitação. Tu não consegue renderizar muito acima de 720p. E pelo que eu notei, assim, a qualidade do áudio ficava um pouquinho estranha em alguns casos. Mas o editor em si é muito bom. Eu até tenho a versão completa dele, mas eu não consigo me adaptar com como é que eu posso dizer, o workflow de edição dele, sabe? Como você manuseia as coisas. Ele é diferente, contraintuitivo se você vem de Premiere, Vegas ou até mesmo do Kdenlive. Mas de fato, é bem parrudão, né? Já a questão da interface dele, interface no caso, eu achei bem mais produtivo, bem mais rápido para você fazer, porque ele abre cada coisa numa janela separada, você pode fazer vários ícones separados e está trabalhando dessa maneira. A questão dele ser gratuito, para o YouTube você só consegue renderizar 720p, mas para o Vimeo, que quase ninguém usa, você consegue a 1080, por conta de parcerias que ele tem com o próprio Vimeo. O próprio Vimeo, baixar o vídeo e upar de novo pro YouTube. Não. Quando É uma você técnica, né? Para poder usar em 1080. Quando você renderiza o vídeo para o Vimeo, você fica com um arquivo salvo no seu PC para upar para o YouTube também. O problema é que enquanto ele está fazendo o render para o Vimeo, ele automaticamente já faz o upload. Aí, dependendo da sua internet, é meio complicado. Não é muito... Olha só a curiosidade, essa eu não estava sabendo. Sabia, O que eu me refiro de estranho nele, assim, que eu me lembro de ter tido dificuldade até para cortar o vídeo, assim, o negócio de... Até eu entender como é que funcionava o negócio de in e out, demorou um pouquinho. O sistema de corte deles. Pois é. O sistema de cortes eu achei bem mais preciso do que o do Kdenlive, porque você consegue pular o vídeo frame a frame, então você aperta simplesmente a tecla delete e ele já corta ali no lugar que você quer. Agora, o Kdenlive agora tem esse negócio também de in e out, dá pra editar ele assim também, essa versão um pouco mais nova. Dá pra fazer
no caso, marcar a área que você quer editar no momento, né? Isso, antes de, tipo, cortar o vídeo antes de colocar na timeline. Na 16.04? Nem, cara, nem tem ela instalada, deixa eu ver qual que seria a versão aqui exatamente. Versão 15.12.2 é que eu tô usando aqui. É a mesma que a minha. Isso aí, bom. Vamos aí pro nosso garoto que tá rouco hoje. Não vai estragar a voz aí, Júnior. Não, Conta aí pro pessoal o que o pessoal pode esperar aí do Tuxter Games, o que vão encontrar por lá. Bom, pessoal, esperar do meu canal. Bom, eu vou começar lá do início. Eu tive uma certa dificuldade migrando para o Linux, tá? Peguei no tranco, no terceiro teste, onde eu acabei migrando. O que me prendeu muito foi a questão de games, né? Então eu tive uma certa dificuldade para acabar migrando. Aí eu me identifiquei muito com o Wine, né? Pelo fato dos títulos que eu jogava no Windows na época. Então, entre aspas, eu acabei me especializando, tá? Em rodar games pelo Play on Linux, e o Wine também, né? E é isso, vocês vão pegar aqueles games não nativos, tá? Que praticamente a maioria dos meus vídeos são de games não nativos, rodando direto no Linux, tá? Eu tento pegar os títulos que eu consigo rodar próximo de muito bom, entendeu? No máximo ali tem que estar bom, ou muito bom. Então eu costumo fazer também alguns tutoriais, algumas dicas que eu disponibilizo, são coisas que eu acho úteis para estar usando no dia a dia aí. E isso, no mais, eu foco mais em games. Mas de vez em quando eu lanço uma dicasinha, um gameplay também, tenho preparado alguma coisa. E é isso aí. Dar uma analisada para ver mesmo. O pessoal está apresentando os canais aí e tal, então você pode apresentar o teu também. Renato, o que o pessoal que for lá no FastOS vai encontrar de bacana para assistir? Cara, tu vai encontrar games, benchmark de games e fast reviews de distribuições Linux. Simples assim. Acho que essa é a principal característica, né? Tipo, você faz umas análises aí a respeito de como a distribuição roda em tal hardware e coloca aí pra galera ver. Sim, tem muita pergunta, qual é a interface boa para jogos? Tu vê todo dia alguém perguntando, cara. É verdade. E ali eu faço os testes para mostrar que assim, não tem tanta diferença, cara. Tem uma variação, algumas interfaces têm bugs, outras não. Mas enfim, é tudo muito parecido, né? É verdade, eu acho, quando eu puder fazer os testes aí do jeito que eu quero fazer, vou tentar comprovar a minha tese, mas eu acho que se você pegar qualquer distribuição, pega duas, qualquer, escolhe, coloca o mesmo kernel, o mesmo driver, mesma interface e não vai mudar nada. Tipo, vai mudar um frame que outro. Eu também já cheguei nesse ponto, de analisar com questão de games os testes que eu costumo fazer. Tanto que hoje eu uso o KDE, né? Minhas interfaces principais são o KDE e o Unity no Ubuntu, e estou me aventurando no XFCE. Mas no final das contas, depois do sistema pronto, carregado, você já abriu o que você tinha de abrir, vai funcionar da mesma forma. Como você falou, vai variar um pouco os frames, né? A questão de uns 10 frames ali para menos. E tem a questão de se tu não modificar a interface, né? Por exemplo, no KDE, tu pode modificar, pode desabilitar todos os efeitos. Tem uma opção que ele desabilita automaticamente quando tu está com o jogo em full screen, que é o mesmo que acontece com o Unity, que acaba te dando mais desempenho no jogo. Acho que o XFCE tem isso também, não tem? Então, eu não descobri, mas no XFCE o compositor dele é tão leve que eu acho que não faz tanta diferença. Se eu não me engano, Talvez. as opções tem lá como desabilitar o compositor. É uma opção bem assim, desabilitar compositor, ou habilitar compositor. Tá? Isso, daí tu desabilita. Eu fui mexer nos efeitos do KDE ali, me empolguei, ativei, depois fui reiniciar o PC, demorava 1 minuto para carregar o KDE. Pois é. Aí não deu. Aproveitando a deixa, já que a gente está falando de interface, vocês podem falar, de repente começando pelo Aleph aí de novo, qual sistema que prefere usar aí para jogar, qual interface e tal, a versão das coisas, para a galera ter uma noção que provavelmente aqui a gente é bem diversificado o negócio e o resultado é parecido, né? Qual que é a distribuição que você vem usando ou que você mais gosta de usar aí, Aleph? Atualmente eu estou usando o Fedora 23 com Gnome 3.18. E outra interface que eu curto bastante também é o KDE e o XFCE. Eu usei elas por um tempo também, até estava usando
Na review do Fantu lá eu estava testando com KDE, usei entre dezembro e abril, agora eu estou usando KDE. Usei XFCE um pouco no ano passado também no Ubuntu Studio, que foi uma distro que... Foi a primeira distro que eu usei depois de eu migrar de vez para o Linux, foi o Ubuntu Studio, que eu usei por uns meses ali também. Eu não tenho uma distribuição fixa, eu olho outra, estou mudando de distro, né? À medida que o sistema quebra, eu troco, geralmente. Ou seja, uma vez por semana. É o quebrador de sistema. E o Fantu, Aleph? Fala do Fantu aí. Ah, o Fantu, velho. O Fantu, na verdade, o Fantu não quebrou. Eu acabei... o Fantu não chegou a quebrar. Você se enjoou do Fantu, então? Quando eu fui instalar o Fedora, eu tava com o Arch e o Fantu. Aí, quando eu fui formatar, eu formatei as duas partições e voltei numa só, porque tava muito pequeno e não tinha mais para onde expandir o HD. Aí eu acabei tendo que tirar para refazer a primeira partição e depois aumentar a partir da terceira. Nossa. Aí, foi uma pouco bagunçada. Aí eu acabei me desfazendo do Fantu naquela época. Não tá, né? O desempenho dele em jogos foi bom, pô, não teve muita diferença dele pro Arch, pelo menos. Tudo bem que eu tava com a versão do kernel e do driver diferente, mas a diferença foi de 0,4 FPS na média do benchmark entre os dois. O que você acha aí? Que precisão, hein? Fantu, você tinha, né? Fantu, Arch e agora Fedora. Qual dos três se saiu melhor aí? Isso depende muito, cara, porque o Arch eu tinha um problema na época que a minha SteamOS crashava e o desempenho em games, fora isso, era bom. O desempenho eu não vi muita diferença, pelo menos. Né? Eu não fiz tantos benchmarks em cada uma delas, mas numa vez ou outra que eu fiz ali, eu não percebi diferenças muito grandes, pelo menos. E atualmente eu tô com o Fedora. O desempenho, pelo menos pra mim, tá bom. Eu tô gravando agora com o NVENC ali também. E o desempenho deu uma boa melhorada nas gravações também. NVENC for the win. Santo NVENC. Eu vou deixar pro Renato falar disso aí só depois, porque ele é o que tá nas envolvidas aí. Seria bom que tivesse o Grayson também, né? Mas infelizmente ele não pode comparecer. Pelo menos por enquanto, né? Vai que baixa um espírito aí daqui a pouco. Uma leve impressão que o meu vídeo travou ali embaixo. Travou mesmo. Madruguedes, conta aí pra galera o que você tem usado aí nos últimos tempos, que interface você gosta, configurações, fala aí. Beleza. Então, eu comecei usando Ubuntu em 2010 com GNOME 2, né? E era 10.04, então sempre usei as versões LTS, nunca me arrisquei a tentar uma nova interface ou tentar uma distribuição diferente. Então, comecei com o Ubuntu 10, fui usando paralelamente com o Windows, né? Depois passei para o Ubuntu 12, a mesma coisa, mas só decidi mesmo em 2014 vim de vez para o Linux, aprender mais, até mesmo com o blog de Linux, que o conteúdo para mim foi excelente para tomada de decisão. Então, eu comecei a usar o Ubuntu com Unity, né, então com 14.04, aí eu peguei e falei, vou começar a fazer gameplays no Linux, ver o que vai dar certo, né, e sempre usando a interface padrão em Unity. Para quem está acostumado com GNOME 2, o Unity foi uma coisa bem diferente, né? Diferentão, né? Verdade. Eu quase não acostumava. Mas assim, foi algo muito rápido de pegar e aprender a mexer e tudo mais. Só que assim, faz o quê? Faz pouco tempo, eu estava conversando com o Renato e ele estava falando de usar o XFCE e tudo mais, que o desempenho estava melhor do que no Unity, muitas vezes, principalmente para os games que eu acabo jogando, né? E daí eu peguei e falei, vou me arriscar, né? E hoje eu estou usando o Ubuntu 16.04, né? A interface XFCE é bem personalizada, eu gosto de personalizar bastante o sistema,
né? Então eu gosto de uma interface totalmente mexida ao meu favor, né? E o Unity ele dá uma limitadinha um pouquinho, né? Então o desempenho tem sido muito bom, eu tenho gostado do XFCE. E é isso, essa interface que eu uso agora é o XFCE e estou gostando muito. E para a galera que quer um desempenho bom, até mesmo em máquinas AMD, até o Xubuntu eu instalei num notebook com um processador AMD e Radeon e tudo mais, e está muito bom, né? O desempenho está muito bom, e eu recomendo. Realmente, essa semana eu fiz um vídeo sobre distribuições para PCs mais fracos e o Xubuntu foi recorrente, assim, na maior parte das situações. Tanto que me fez pensar assim, velho, tipo, tinha gente que pedia interface leve para games, aí tu metia um XFCE. Interface leve porque o meu PC é fraco, vai de XFCE também, né, velho? Então o Xubuntu tá meio que quase um padrão ali, velho. E não só no Xubuntu, né, no caso, aí tem o pessoal que usa Fedora aí com XFCE também, qualquer distro, na verdade, né, variando a interface. É difícil tu achar uma distro com XFCE que seja ruim. A não ser que você mesmo construa, tipo, com arte, assim, e você faça cagada na construção. Daí até pode ser. ou com o Gentoo, Fantool lá, no caso do Alep. Eu fiz um teste, coloquei o Kawin aqui no XFCE, não recomendo, tá? Fica bonito e tudo, mas porém estraga a praticidade do sistema, aquela leveza que a interface. Fica mais pesado, né? O do Zero fez isso agora, né? Eles instalaram o Kawin lá pro padrão, não é? Acho que não é o padrão, mas dá pra habilitar os efeitos se quiser. Eles criaram um script e disponibilizaram lá no blog. Que dá pra instalar rápido. É interessante ter opção, né? Pra quem quer, de repente, botar umas janelas gelatinosas aí, qualquer coisa assim. É um teste, fica bacana. Sim, Bruno, você sentiu alguma diferença, tipo, no Unity, XFCE, no desempenho para games, assim, ou foi pouca coisa? O que você sentiu? Foi muita coisa? Olha, no 1404 eu não tinha sentido muita diferença. Eu não sei, provavelmente deve ter sido o kernel ou alguma coisa que deve ter vindo de driver um pouquinho melhor no 1604 no desempenho, pelo menos para os meus games. Eu estou conseguindo jogar agora tudo em Full HD, gravar mesmo em Full HD com 60 FPS. Né? Só não estou conseguindo upar porque a internet aqui é top, né? Top. Melhor a gente nem comentar esse assunto. Não, Mas... se entra no assunto de internet ruim, vai longe, né? Nossa. Mas assim, o desempenho tem sido muito melhor do que estava no Unity. Para quem tem uma máquina assim, um Core i3, né, um Core i5, consegue desempenho bom em acho que qualquer interface. Isso é verdade. Mas um Core 2 Duo ou Core i3 no máximo, o XFCE faz muita diferença. Até mesmo no meu notebook, eu estou com um desempenho bem melhor. Bacana. E personalizando ele, você consegue umas coisas bem interessantes, né? E tem um monte de tema e tal, etc. Charlie, fala aí então, o que você prefere usar no seu computador, o que você usa, usa quais Linux, as experiências que você tem aí. Eu utilizo Linux. Linux. É assim, eu utilizo, ou neste momento estou a utilizar duas, que é o Ubuntu, neste caso no notebook, e estou a usar o Ubuntu no desktop. Mas lá está, eu já utilizei no desktop Fedora com o GNOME, já usei Fedora com KDE, já utilizei o Kubuntu, já utilizei o Xubuntu, já utilizei o Lubuntu, já utilizei o Mint Cinnamon e o Mint Mate. Mas lá estava, vai depender muito da máquina e também do gosto da pessoa. Por exemplo, eu no portátil não consegui me adaptar a nenhuma das distribuições, sem ser Ubuntu, por vários motivos. É um portátil bastante fraco e tem uma Intel Graphics. E o grande problema da instalação da Intel Graphics em qualquer uma das outras distribuições, apesar de dar para contornar, o funcionamento da gráfica não é exatamente a mesma coisa que, neste caso, para o Ubuntu. Por isso eu prefiro ter o Ubuntu e tem aquele aspecto mais polido, não é? É uma empresa que está a trabalhar sempre em cima dele.
No caso do desktop, também é uma máquina bastante potente. Não tenho propriamente preferência porque a interface, no caso desta máquina, não vai interferir muito no desempenho dela. Porque com o Unity, eu ter o Unity ou ter o Kubuntu vai-me dar praticamente a mesma coisa a nível de desempenho dos próprios jogos. No caso do Kubuntu, nota-se muito no gasto de memória RAM. Eu inicio o computador e ele está-me logo com cerca de 1.5 GB ocupados de RAM. Mas como eu tenho 16 GB, não é isso que me vai preocupar. É assim, se eu tiver que optar por uma, eu prefiro o Ubuntu. Por vários motivos. A estabilidade do sistema que eles conseguiram trazer a partir de 4.4, o sistema estar bastante polido e bastante estável, coisa que quando o Unity chegou não havia. Esta troca agora da nova Store, do centro de aplicações, foi a melhor coisa que eles podiam ter trazido. Claro, deviam ter tido mais algum cuidado para que ela funcionasse corretamente no seu lançamento, e pelos vistos ela não funciona corretamente. Acho que de todas, lá está, vai depender depois do gosto de cada um. Se me perguntarem qual é que eu recomendo, por exemplo, Linux Mate. Para quê? Porque pessoas que venham do Windows vão chegar a uma interface já dentro do Linux, mas um pouco mais de acordo com o Windows e conseguem fazer a transição. Eu posso dar o exemplo: o meu irmão sempre utilizou o Windows na vida, até que eu andei durante um ano a dizer-lhe: epá, o teu computador está super lento, traz o Windows, está sempre cheio de vírus, está sempre com problemas, tu só jogas Football Manager e essa versão existe para Linux. E o que é que eu fiz? Ele chegou um dia: tem que se formatar porque a máquina já não dá. Eu formatei, coloquei Linux, ele nunca mais me chateou, nunca mais me telefonou a dizer que tem vírus, nunca mais me telefonou a dizer que o computador não arranca, nunca mais me telefonou a dizer que o Chrome não abre, nunca mais me telefonou a dizer nada. Tipo, ele simplesmente agora só me telefona para dizer: olha, queres vir cá a almoçar? E eu: pronto, pode ser, eu vou. Boa. Te sobra mais tempo, né? Sobra mais tempo muito, depois que tu começa a usar Linux. É muito mais tempo, é verdade. A não ser que você instale o Flantu, né, Lef? Daí não solta. Aí é uma exceção. Daí não consegue, né? Não consegue, né? O Linux trouxe até paz pra família do Charlie aí, porque agora ele atende o telefone numa boa. Antigamente, pô, velho, já veio um cara me chatear. Aposto que deu pau no computador. Bem nessas, né, Charlie? É mais ou menos assim. Eu agora, não quero atender esta pessoa. Então tá, Renato, fala aí a tua experiência, cara. O que você tem aí? Você testou de tudo um pouco, né? Quem assistiu o seu canal pode ver isso aí. Então, já testei de tudo, já fiz benchmark de tudo, todas as combinações de distros e interfaces. Mas assim, eu pessoalmente já usei também por bastante tempo todas as interfaces. Unity é a que eu menos consegui me adaptar. Sinceramente, não dá certo comigo o Unity. Sempre tem algum bug, alguma coisa que me impede de usar o Unity. KDE é aquela coisa, tem recurso pra caralho, mas é difícil tu usar tudo. E assim, tu pode personalizar, tu pode deixar ela mais leve, pode deixar com o mesmo desempenho em jogos rodando Unity. Porém, tu vai ter que mexer bastante nela. Tem umas opções lá de V-Sync para tirar o tearing, porém, tu acaba melhorando uma coisa e piora a outra, sabe? No jogo lá começa a ter um serrilhado, de repente nas janelas do... Enfim, é bem complicado de tu configurar o KDE. Tem às vezes opções demais, né? Não é uma coisa tão boa. É difícil de tu acertar. Gnome 3, o Gnome clássico eu não cheguei a usar muito, mas o Gnome 3 usei bastante. É uma das interfaces assim que tem bastante recurso, que eu acho mais polida, sabe? Que é difícil tu encontrar bug. Tu faz uma pesquisa no Google, procura sobre bugs no Gnome 3.
procura bugs no KDE. Vai ser difícil tu achar GNOME 3, sabe? Porém, ela não te dá tanto, não te deixa tu personalizar tanto que nem o KDE. Mas a característica principal do KDE são bugs. É o diferencial. Se prepara pro diferencial pessoal do KDE e tacar umas pedras aí, velho. Não, cara, eu uso KDE, eu sou fã de KDE. De carteirinha. Eu uso atualmente o Kubuntu e uma coisa que eu acho engraçada é que o bom menu, eu tento clicar num botão de desligar e ele não funciona. Então tenho que desligar. Controla o terminal, né? Não, é que a partir desse momento a interface não me deixa abrir mais nada. Eu tenho que fazer Ctrl Alt F1, fazer login no kernel e mandar o comando para ele reiniciar ou desligar a partir de lá, porque senão não há maneira de eu desligar este computador. Que isso, cara. Você tá usando aí o 1604 ou o 14? Não estou a usar o 1510. Não entre meio. Ele tá usando o KDE 5? Já eu ainda não. Eu usei o 1510, eu tava usando até pouco tempo. 1510 acho que acaba agora, meio do ano o suporte. No mês que vem é esse mês já. Eu acho que já acabou, hein? E cara, deixado de suportar. Ele tá ali implorando no HD ainda. Há quem diz que o KDE é bom no Arch Linux, pega ele mais recente possível. Há quem diz que é melhor no OpenSUSE. No OpenSUSE foi o menos pior. Eu ia dizer, eu acho que o OpenSUSE é o que, né, desde sempre eu ouço falar, assim, e o pouco que eu pude utilizar também, é onde dizem que o KDE é respirar puro. Lá no OpenSUSE parece ser o menos pior. Porém, ainda se tu começar a mexer mais a fundo, tu vai achar um monte de bug. Mas enfim. E as interfaces mais leves, XFCE, Mate, GNOME Classic, essas são as mais polidas. Vai ser difícil, tem bugs, todas têm bugs, né? Mas vai ser difícil tu encontrar um bug que vai afetar a tua experiência, o teu uso, sabe? Não vai conseguir fazer alguma coisa por conta daquele bug. Tu podes comparar, por exemplo, o KDE a Deus. Basicamente é a fonte de inspiração da Microsoft para escrever a Bíblia do Windows. Literalmente. Não é? E o LXDE aí, Renato, o que você tem para dizer? Assim, LXDE, ele é tão leve quanto o XFCE. Porém, para quem tem um notebook, um PC muito antigo, tipo 256 MB de RAM, se é que existe isso ainda, talvez, para quem tem essa quantidade de RAM, talvez vai fazer diferença usar o LXDE em vez do XFCE. Mas do contrário, se tiver 1 GB ou mais... Eu posso pôr o Ubuntu no meu telemóvel? É que tem 1 GB de RAM. Pode pôr. Boa. É mais potente que muito PC por aí, velho. O meu tio, ele tem um PC da Nova Computadores que tem 256 MB de RAM. Nossa. Mano, 256 MB de RAM, eu jogava Hitman 1 quando era criança, velho. Dá pra jogar Super Mario? E era feliz, cara. E era altos gráficos. Nice graphics, velho. Hoje o cara põe um negócio em 1080p, isso rodando a 200 FPS, tá ruim, quero mais. Não tá fluido, né? No negócio, viveu essa época amarga, não, né? hoje em dia os caras estão falando que 60 FPS é muito inferior a 90 FPS. E o cara tem um monitor de 60 Hz. Daí, tipo... E, cara, ultimamente eu tô usando eu uso só XFCE pra jogar, pra tudo. E tô usando o Fedora porque, como já sabem, conta do NVENC, o tal do codec da NVIDIA. Cara, esse codec simplesmente é o que a gente precisa para fazer vídeos pro YouTube. Pra qualquer um que grava vídeo, faz gameplay. Foi muito aleatória a maneira que descobriu. Que eu falo? Como é que foi, Aleph? Conte a história. Mas antes aí, deixa eu fazer o meu protesto aqui, porque ele só funciona por tabela no Fedora, por enquanto. A gente tem se matado aí um mês, mais ou menos, para instalar em qualquer outra distribuição que não seja o Fedora. Qualquer uma. Não é tipo, vamos fazer funcionar no Ubuntu. No Ubuntu também, é Ubuntu, Arch, OpenSUSE, qualquer um que fosse Debian. Não, e o detalhe que... Peraí. NVENC. Você é um putão, velho.
Gostaria de registrar aqui a minha indignação a respeito desse codec filho de uma mãe. A NVIDIA não sabe fazer documentação, em primeiro lugar, né? Eles deixam o negócio mais confuso do que qualquer outra coisa. Não é porque é inglês, né? Porque a gente fez toda uma tradução ali, quase mandou para a Wizard para traduzir, mais ou menos. Tentamos de todas as formas, scripts, compilações manuais, até o Aleph aí que manja das compilação, né? Que compilou a própria casa, praticamente não deu certo. A história é triste, cara, a história é triste. Então, NVIDIA, por favor, vou seguir o exemplo do Linus Torvalds. Boa. É porque aquele PDF sem vergonha lá, tá louco, vai entender aquele negócio. Renato, comente aí, por favor, explica aí como foi o caso. Daí é o seguinte, o seu Aleph instalou o Fedora, daí a gente tava jogando e falando sobre configuração do OBS, enfim. Ele falou, olha aqui o NVENC aqui, ó. No OBS. Eu, o quê? Passei uma noite tentando instalar esse codec e não consegui. Instalei Artlinux, instalei tudo que é distribuição, não consegui instalar o codec, tu me vem dizer que tá usando. Olha que coincidência. Não, daí a gente começou a investigar. Tá, peraí, o que tu fez quando tu instalou o sistema? Ah, instalei o FED lá e instalou o repositório do Handbrake. E através desse repositório do Handbrake, ele instalou o FFmpeg, que por acaso vem com o suporte ao tal do NVENC. Não, daí, né, tipo, a gente pegou o pacote do Fedora, descompactou, tentou transformar em Deb, tentou extrair os arquivos, tentou recompilar em outro sistema. Tu acha que funciona? Não funciona, velho. Não funciona, porque tem que compilar junto com o FFmpeg, mas enfim. Daí eu tentei, né, seguir todos os passos, instalei o Fedora, passei um trabalhão para instalar o Fedora, que ele não é tão fácil quanto o Ubuntu, como eu falei na minha última review. Tem algumas coisas que ele ainda é meio chato. Olha o mestre Fedorento aí, ó. Chegou do Rainer. Daí acabou que eu acabei... Opa, boa noite. Boa noite. O cara chegou bem na hora que estavam metendo o pau no Fedora aí, ó. Vamos parar de falar aí. Como eu estava dizendo, Fedora é um sistema ótimo para qualquer pessoa usar no seu dia a dia. É uma distribuição muito boa. E no fim acabei migrando por conta desse codec aí do NVENC que é fácil de utilizar no Fedora, né? E que assim, a diferença dele basicamente para o H264 que a gente usa no Simple Screen Recorder, enfim, normalmente. Deixa eu abrir aqui o meu NVIDIA Settings. Tem uma coisinha chamada Video Engine Utilization. E tu só usa ele quando tu usa este codec, que é feito para usar as placas da NVIDIA. Isso tu acaba deixando o teu CPU mais folgado para renderizar, para te dar mais fluidez no jogo e gravar ao mesmo tempo. Basicamente isso, tu usa mais a tua GPU, como tu deve usar, como deveria usar, né? Para renderizar gráficos, não a CPU para renderizar o teu vídeo. Eu vou dar assim uma coisa assim para a mesa, assim como quem não quer a coisa. É. Eu como também utilizo o Windows. Usa Linux, cara. Windows, mas para jogar Overwatch eu sou obrigado a usar o Windows, quer não. Isso é verdade, né? Fazer o quê? Um gajo para matar o vício e para estas coisas tem que ser assim. Na versão do Windows, do OBS Studio, e a opção do NVENC já vem com o programa. Mas ele diz que para utilizar essa opção é necessária a driver 354 ou superior. Da NVIDIA. Da NVIDIA. Se eu conheço bem, ou minimamente bem, quem está por trás da produção do OBS, possivelmente nos próximos 3 a 4 meses, eles vão produzir o OBS, a próxima versão do OBS, com essa opção para Linux, e ao mesmo tempo vão agarrar no FFmpeg, adicionar-lhe o NVENC para qualquer sistema operativo. Não seria nada mal. O que eles teriam que fazer é adicionar o suporte ao NVENC ao repositório do FFmpeg deles lá, né? Porém, exatamente, eu não sei se isso vai ser possível, né? Por questões de licenças, enfim. Né? Porque se fosse assim, eles já teriam adicionado.
Olha, pensa assim, quando tu instalas o Flash através do cenas da Store, também lá diz Flash Known Free. Se não é Known Free, também pode. Não, Isto na verdade, tipo, o Teoricamente pode tudo, né? O Flash ou o Java, por exemplo, o Flash ou o Java, eles não são pacotes, eles são scripts que instalam, tipo. Então, Isso. pra mim, tanto faz, desde que funcione, olha, Desde que venha? desde que funcione, tá de buenas, né? Exatamente. Por isso não deve demorar muito até que o NVENC venha para o Linux, pelo menos junto do OBS. Não é que ele venha, ele já veio, ele sempre foi compatível. Só é aquela Sim, mas coisa. a questão, o OBS ainda não Instalação. consegue utilizar e não consegue deixar disponível para o utilizador. Porque Sim, É complicado de instalar, o cara tem que ter pós-graduação em Matrix para instalar hoje em dia. Birão, fala aí então o que você prefere usar para jogar no seu PC, conta aí para nós. Mano, ultimamente, ou digamos desde sempre, eu sempre utilizei o Ubuntu com Unity e o Xubuntu. As duas máquinas que eu tenho em casa, eu utilizo o Xubuntu em um e o Ubuntu normal em outro. E a diferença que eu vejo em relação de gráfico ou de FPS, alguma coisa do tipo, não tem. Para mim é a mesma coisa. Só se fosse no caso de um PC bem mais fraco, mas em relação ao desempenho aqui nas máquinas que eu utilizo, é a mesma coisa. Não vejo praticamente diferença nenhuma. Bacana. Você tem usado então basicamente essa base desde o início do canal, assim, não fez muitas mudanças? Não fiz muitas mudanças. Já testei algumas outras distribuições, como o OpenSUSE por um mês e pouco, o Fedora também por um mês e pouco, mas nunca, digamos que criei raízes em outras distribuições fora do Ubuntu, não. Estou querendo agora, tomando umas aulas aí com o mestre fedorento Grayson aí, para ver se eu consigo rodar direito o Fedora, que eu tentei aqui, mas tive alguns problemas e voltei para o Ubuntu de novo. Para poder usar aí esse bendito desse NVENC. O NVENC está fazendo as pessoas migrarem de sistema, né? Olha só. Sim. Pois é, né? Pessoal Eu também eu sou um canônico. cara que nunca teve muita sorte com o Fedora também, velho. Não sei o que acontece. Sempre dá algum pau. E normalmente é cedo, assim, é na primeira reinicialização, na segunda, já ou corrompe repositório, ou não inicia mais a interface. Vou tentar de novo agora quando sair o 24, mas olha. Na primeira vez que eu instalei o Fedora, ele não inicia a interface gráfica também, tem que fazer um esquema ali para entrar pelo terminal, atualizar o sistema, aí tu reinicia ele, aí a interface funciona, tipo, senão ele trava geralmente logo depois do login, ou um pouquinho antes, ou um pouco depois que inicia o GNOME, ou a interface gráfica do sistema, depende da versão dele. E pensa num update demorado. Puta. Mas Demora. por que isso acontece? Pelos poderes de Grayson. Explica aí. Agora o Grayson vai dar uma luz aí pra nós. Por que isso acontece no Fedora? Tem alguma ideia, Grayson? Na verdade, assim, pessoal, o Fedora, desde o início, assim, desde a concepção dele, pelo menos tirando aí a versão 11, todas as outras versões que são antecessoras e sucessoras, elas são chamadas como se fossem assim um campo minado, entendeu? São versões puramente de testes, onde não há garantias de 100% funcionamento. Claro, quando você começa a se adaptar, a conhecer os pacotes, repositórios, se familiarizar com a Wiki, com a Doc, você já passa a um outro nível, né? Você começa a ficar mais autônomo e você começa a resolver seus próprios problemas. Claro, vai sempre existir essa situação de interface gráfica não subir, o sistema quebrou na hora da instalação, o particionador não funcionou por algum motivo, algum pacote que você está precisando numa versão, quando ele instala, em seguida instala um outro e já quebra aquele anterior. Mas isso são coisas que você consegue amenizar com a adaptação, entendeu? Existem muitos workarounds na internet aí, documentados, para você estar fazendo isso. E aí, quando eu vi
que não tinha muito material em português, inclusive o Birão estava me questionando esses dias, eu foquei assim em trazer mais conteúdo e tô separando algumas coisas para estar trazendo, inclusive no canal, no blog, para estar esclarecendo essas situações, entendeu? Mas no base é isso. O Fedora, ele é feito para ser assim. Porque inclusive, para o CentOS, né, primeiramente para o Red Hat, depois tirar o código e trazer para o CentOS, a versão comunitária, né? E depois chega no Red Hat aí. Isso. Aproveitando que já que você chegou depois, na verdade, né, você poderia dizer aí qual que é o seu canal, seu blog, quer deixar o endereço aí? O canal você já conhece, inclusive você já me ajudou, né, é o Acre Linux, o blog é o acrelinux.org. Eu estou sempre postando alguma coisa lá, ou uma pequena análise de um jogo, ou testando algum software, mas eu vou sempre estar trazendo alguma coisa a respeito de Fedora mesmo, né? Alguma coisa específica de Fedora. Já estou com algumas ideias já e estou meio que trazendo um pouquinho algumas coisas que eu tenho experiência, profissional mesmo e pessoal, e aos poucos eu vou estar colocando isso aí no blog e no canal também. Legal, uma coisa que não tem, né? Já me pediram algumas vezes sobre blogs e sites de Fedora em português Brasil, então tem aí o Acre Linux para a galera consultar. Júnior, conta aí para a galera o que você costuma usar no seu PC. Bom, como todo mundo vê nos meus vídeos, tá? Eu nunca escondi para ninguém o Ubuntu. Inclusive, foi uma referência, como o Birão citou, e eu também não posso deixar de citar, que quando eu entrei no mundo Linux, o Dr. Google me apresentou o Mr. Joe Linux, tá? Que foi uma referência aí para meus primeiros passos aí. E conheci o Ubuntu. E pesquisei e, segundo as matérias que eu andei vendo, naquele determinados textos que eu estava vendo, me indicava que o Ubuntu era acho que a versão mais estável de Linux no momento. Claro que, para quem está migrando agora, o Ubuntu é indicadíssimo pela facilidade até na instalação, né? E assim, e realmente, no dia a dia hoje, isso eu não escondo para ninguém, sempre que me perguntam eu falo, qual distribuição? Ubuntu. Instala o Ubuntu, depois que se adaptar, se aventurem. E assim, ao contrário de todo mundo, cara, eu gosto muito do Unity. Eu fico... estou muito familiarizado, consigo utilizar na facilidade tão grande, achar qualquer problema que eu tiver, alguma solução assim, super rápido. Então eu indico bastante. Então eu estou tendo até um pouco de dificuldade de estar usando agora o XFCE, que eu estou tentando migrar um pouquinho, né? Mas o Ubuntu, cara, o Ubuntu para mim é minha distro principal, e devido às más companhias, né, que eu adquiri recentemente, eu instalei o Fedora na minha máquina também. É uma máfia, né? Cara, é complicado. Mas assim, até então eu usava o Arch Linux, né, que me atendia muito bem, como o Renato citou ali, por ele ser uma interface bem crua, ele te dá um certo desempenho, né, assim, tanto no boot quanto no uso o tempo todo, se você não utilizar muitos efeitos. Mas devido a um problema para estar atualizando o driver de vídeo, porque no repositório do Pacman está disponível há eu não sei quanto tempo, que eu não cheguei a me aprofundar, mas você acha a versão 340 do drive da NVIDIA. Para compilar a outra versão, você tem... Travou? Alô? O que aconteceu aí? Acho que acabou a franquia da internet dele. Mais R$20. Caiu lá, ele falou. Caiu, tá? Grayson, tá ouvindo aí, cara? Pode falar. Diga aí pra galera, então, o que você usa aí no teu PC. A gente já sabe que é Fedora, né? Mas quem sabe dá mais alguns detalhes. Só uma maneira de justificar o porquê do Fedora é que quando eu comecei a utilizar Linux... Alguém me chutou aí. Termina então, Tux. Conclui e aí depois eu prossigo aqui. Beleza. Fala aí, Júlio. Só resumindo, então eu tive aquele problema do codec de vídeo, foi aonde o Grayson, a gente já tinha aquela amizade na internet, ele falou, experimenta o Fedora.
E eu tive uma experiência frustrante no Fedora, quando eu instalei a primeira vez, porque o próprio Giovanni, que é um amigo nosso lá do Penguin Games, que não é mais amigo no momento, ele saiu, ele falou que o próprio Facebook, as comunidades do pessoal do Fedora não costumam ajudar, mas os administradores. Então, quando o Gleice se propôs a me ajudar a instalar o drive de NVIDIA, eu falei, vou testar. Vamos lá ver o que vai dar. E tô aqui, cara, já deve ter uns 5 meses. Então eu instalei o Fedora, eu utilizo o KDE no Fedora, tá? Aí no meu notebook eu instalei o XFCE. E recomendo, está rodando super bem. A galera que quiser tá testando aí o NVENC, que no momento vai ter que instalar o Fedora, pelo jeito, né? Não vai ter como o Renato já falou. Entendeu? Vai ser um trunfo aí no momento aí para os caras acabarem ganhando mais usuários. Olha. Então, especialmente para quem faz streaming ou gameplay, né? Para outras pessoas talvez até não seja tão útil quanto é pra gente, eu acho. Para a maioria não faz diferença. É só para quem grava, precisa de desempenho mesmo para gravar vídeo. Pois é uma coisa bem específica, mas realmente. Mas hoje em dia, cara, você pode ver que tem surgido muito canal de gameplay, a galera do Linux mesmo está se mostrando bastante. Entendeu? O pessoal quer mostrar que tem um game, quer mostrar como é que roda. Então, é fato que isso aí vai ganhar. Como o Renato falou, como o Charlie falou, é questão de tempo até todas os discos aí se adaptarem a isso aí. Cara, todo dia eu vejo no Facebook, lá nos grupos, alguém falando, se quer jogar, usa o Windows. Cara, se tu não teve uma boa experiência com o teu hardware no Linux, não quer dizer que a plataforma não seja boa para games. Uhum. Pois é, né? A AMD tu não vai ter bom desempenho por enquanto. Se tu tem uma HD Graphics, na Intel tu também não vai ter bom desempenho. Vai ter um desempenho médio no máximo, né? Não, vai conseguir. Ao mesmo tempo não nos devemos prender a isso. Eu, por exemplo, eu sou um bocado de extremos, ou é tudo ou não é nada. E às vezes uma pessoa tem que parar, e que foi o que me aconteceu há cerca de um mês atrás. Quando eu comecei a ver o Overwatch pronto a ser lançado e comecei a gostar do jogo mesmo antes de eu jogar, aconteceu a questão de eu estar na própria luta contra mim mesmo, que era, eu para poder jogar este jogo sou obrigado a utilizar o Windows. Mas eu não quero jogar no Windows, eu quero jogar no Linux, porque eu quero continuar com esta ideia de que Linux é bom. Mas eu assim não consigo jogar o Overwatch. Então, mas, ok, os dois caminhos não dão. Quando nós temos estas pessoas já que, eu quero jogar, e então os outros dizem, então joga em Windows, porque em Linux não há. Mas ao mesmo tempo isto é um pau de dois bicos. Nós não podemos dizer que no Windows é só para jogos e no Linux é só para trabalho. Existe um caminho a ser traçado. Eu posso dizer que demorei cerca de 3 anos a largar o Windows completamente e a ter a minha vida toda feita em base de Linux. E agora, passado se calhar 8 anos, voltei a ter o Windows por uma necessidade só. Porquê? Se é para jogar, se o objetivo de ter um sistema no computador é para jogar, que é se calhar 50% das pessoas, dos jovens de hoje em dia, se é isso que querem, não se venham para o Linux à procura de jogos. Venham para o Linux porque acham interessante e porque querem procurar um mundo ao qual não conhecem. Se calhar depois disso vão começar a descobrir que existem bastantes jogos no Linux, vão descobrir que existem montes de maneiras de jogar jogos no Linux, mas ao mesmo tempo não perdem o prazer de usar o Windows, e que é verdade, o Windows continua a dar prazer nisso mesmo, a ter um grande desempenho e a ter grandes títulos como, neste caso, o Overwatch, como o Call of Duty, como o League of Legends, como montes de títulos que no Linux ainda não existem. Acho que devem sim, têm interesse por vir para o mundo Linux e não é obrigados, façam-no gradualmente, procurem ajuda e então aí vão fazendo passo a passo. Mas se querem jogar e há jogos que não existem, tenham os dois, usem o Windows para jogar esses jogos específicos e usem se calhar o Linux para trabalhar inicialmente e depois vão migrando com o tempo e com os jogos. O que acontece que eu vejo que tem gente que faz o Dual Boot, mas faz à toa. Às vezes não precisaria ter o Dual Boot, porque eles nem sabem que tem aqueles jogos para Linux. Não sabe que tem um editor de vídeo profissional. Não sabe que tem aplicativos bons, entendeu? Eu acho que se você quer fazer Dual Boot, faça, mas faça pelos motivos certos, sabe?
Não faço dizendo que não tenha jogos. Não faço dizendo que não tem um programa de qualidade. Não faça por conta das suas necessidades. Pois é, uma coisa que perguntam muito pra gente, eu acho que pra mim perguntam, pra vocês devem perguntar também, especialmente quem não é, digamos assim, usuário de Linux, está pensando em instalar alguma coisa do tipo assim, dá pra jogar no Linux? Eu digo sempre, dá, só que depende do game que você quer jogar. Tem muitos títulos que tem aí. Hoje mesmo eu li um relatório lá da Valve, até não deu tempo de eu fazer um post, mas eu vou fazer, não sei quando esse vídeo vai sair, provavelmente o post já se calhar eu coloco ele na descrição, mas dos 10 games mais jogados na Steam, 8 já são disponíveis para Linux, um nono está sendo portado, deve sair mês que vem, e o único da lista que dos 10 mais aí que não tá é o GTA V. Os outros todos têm para Linux, entendeu? Então, tipo, se você faz parte desses games aí que tem massas de usuários, entre os mais jogados da Steam, você vai poder jogar no Linux tranquilamente, né? Se você é um jogador desses games, não faz que nem o Charlie. Joga os que dá para jogar no Linux e os que não dá, você joga no Windows Dual Boot ali, é a solução para agora, né? A única coisa que eu gosto de esclarecer para a galera é que assim, apesar de você tanto no Windows quanto no Linux você usar o PC para jogar, são plataformas diferentes, não dá pra você querer cobrar um negócio desse tipo. É isso que a gurizada confunde. É que nem você querer cobrar que, sei lá, o God of War rode no PC ou no Xbox, entendeu? Ou, sei lá, se você quer comparar algum Halo aí pra PlayStation, por exemplo. É a mesma coisa. Você querer algum jogo que é de outra plataforma e não é possível. Inclusive, no caso do Linux, ele faz um negócio que é muito, né, o que eu digo Tuxter Games, que é online. Mais do que deveria, né? Porque você não vê, tipo, que nem eu falei os exemplos aí, você não vê o Xbox rodando God of War, mas você vê o Linux através do Wine rodando jogos que não são dele, então, são de outra plataforma, né, através de um sistema que não é nem emulação, é simulação, né, uma tradução de binários ali. Bom, o Wine é um negócio meio, né, do capiroto, né. É aquela coisa também, né? Se a pessoa ela não gosta de jogar PES, quer jogar FIFA, instala o Windows, joga no Windows. Não é pecado. Eu tô jogando PES de novo, Madruguete, sei que tu é um cara viciado, voltei a jogar. Aí, vamos ter que enfrentar, hein, Juninho? Podemos tentar uma hora dessa. Não, acho que as pessoas que pensam que quando querem mudar para Linux, e eu posso dar o exemplo que pensei muito assim, que mudamos para Linux, nós nunca mais vemos o Windows na vida. Não, nós temos que pensar que podemos ter o melhor dos dois mundos, temos os dois sistemas e aproveitamos o melhor de cada um. Eu posso dizer, eu continuo a editar tudo no Linux, porque o Kdenlive, para além de ser gratuito, é uma ferramenta super poderosa, e eu no Linux consigo estar a renderizar 8 vídeos em 1080p a 60 FPS ao mesmo tempo, e no Windows não consigo fazer isso. Eu pago um pau pro Kdenlive também, puta merda, velho. Se ele fosse pago, ia custar muito caro. Por tudo que ele tem, velho. Nossa. Tínhamos que dar o cu para comprar. Falar uma coisa dessa não é o Charlie, né, cara? Bom, vamos entrando aí para a reta final do nosso assunto, que já faz um tempo que a gente está. Uma coisa que a gente não poderia deixar de comentar, na verdade duas, né? Temos 2 tópicos aí para bater ainda, que uma é o SteamOS, as opiniões de vocês aí, e a outra é games que vocês curtem jogar aí, que de repente o pessoal nem sabe que tem para Linux ainda, e vai passar a saber através do Geocast aqui. Então, SteamOS, o sistema da Valve aí para as Steam Machines, para os consoles deles, os console /PC, né? Alguém já testou, já ouviu falar? Como é que acha? Qual que vocês acham que é o futuro do bagulho? Aí, como é que anda? Lá está, ele é FastOS, tipo, ele testa primeiro que toda a gente. Cara, eu vou dizer que assim, o SteamOS é um Linux como qualquer outro. Ele não tem tantas vantagens assim. Eu não testei as últimas versões, que diz que recebeu umas atualizações aí com os drivers da AMD. Então, na parte da AMD eu não sei dizer. Mas com a NVIDIA é basicamente igual, cara. Não vai ter muita diferença.
A diferença é a interface, né? Que é focada só para games. E assim, quem diz que, mas é um Debian, então tu pode usar como desktop também. Tu vai ali alternar entre o Gnome, né? Que ele vem com a interface Gnome. Mas não é verdade. A própria Valve não recomenda você instalar outros pacotes para usar como desktop. Eles não recomendam, porque diz que pode quebrar. Debian quebrando, é meio estranho isso, mas tudo bem. É o que eles recomendam. Então não é um sistema que tu pode usar como no desktop ainda, só para games, realmente. No caso, ele criou uma seção só para Steam, né? Isso. É a interface, né? Ele não roda em cima de outra interface, é uma interface. Segundo o que eu gostei, aquilo é a mesma coisa que instalarmos a Steam dentro da interface que nós temos atualmente e depois fazermos logout e entrarmos com a interface. Isso mesmo. Da Steam, porque aquilo é basicamente o Big Picture. Isso mesmo. A funcionar. Não é mais nada. Sim, é o Big Picture funcionando só ele, não em cima de outra interface. Exatamente. É assim, eu aposto que isso vai mudar no futuro. Eu acho que como está em beta, eles vão criar diferenciais assim que façam com que seja mais vantagem você usar o SteamOS, velho. Eu acho que a tendência é que isso ocorra. Não sei exatamente que mutreta que eles vão inventar, de repente vão usar um compositor de janela deles, tipo o Google fez com os Chromebooks, por exemplo. Não sei. Eu não sei. Outra coisa também que é difícil fazer no SteamOS é benchmark. Se o próprio game não tiver a ferramenta de benchmark, vai ser difícil de conseguir usar um outro programa, porque tu vai ter que, não sei como vai ser o procedimento, né? Porque tu vai abrir o programa ali no Gnome, mas quando tu mudar de interface, aquele programa vai fechar. Então tu não vai conseguir fazer um... Tipo o GRX USD, né, por exemplo. Pois é. Falando na parte da expectativa, eu acho que é mais perceptível que é um sistema operativo que vai morrer, quer queiramos, quer não. Porque olhar para a SteamOS passado 3 anos e com a evolução que ela teve passado 3 anos é a mesma coisa que olhar para o Half-Life 3. Cara, eu não diria que o SteamOS vai morrer. Eu diria que talvez as Steam Machines morram. Mas o SteamOS, porque é Linux. Como sistema operativo, é um Linux. Só a diferença é a interface. Como sistema operativo. É mesmo, aquilo basicamente não é um sistema operativo diferente, uma interface diferente. Aquilo é o pacote da Steam em que abre com o Big Picture. Tipo, aquilo não tem efetivamente nada que tu não possas ter diferente dos outros, em que abras a Steam, ativas o Big Picture e é exatamente igual. Por isso o que eu acho que é o público que vai usar o SteamOS em si é um público muito pequeno, né? Porque geralmente quem tem PC não usa o PC apenas para jogar, né? Tu usa para renderizar vídeo, editar. Eu acho que o SteamOS, ele, na verdade, assim, serve mais de pretexto para a Valve alavancar um mercado concorrente da Microsoft. É tipo, para eles poderem dizer para os parceiros deles, olha, desenvolvam para o nosso sistema aqui, entendeu? Sim, por tabela acaba desenvolvendo para os outros, né? Exatamente. A não ser que eles comecem a criar diferenciais, que nem eu disse, né? A gente tem, sei lá, Vulkan vindo aí, daqui a pouco eles colocam uma interface lá, muda um compositor de janela, o jogo sai otimizado para SteamOS de alguma forma. Claro que a galera do Linux, sendo código aberto, vai poder portar, né? A gente pode pensar, de repente, os drivers vão chegar primeiro lá no SteamOS, mas não é verdade o que está acontecendo. Está chegando primeiro no Fedora. Poxa. Fedora foi um dos primeiros a rodar o Vulkan. Sim, então não é esse diferencial. Você diz pelo driver da NVIDIA, né? Eu diria que, assim, distribuições Bleeding Edge, a Arch, o OpenSUSE Tumbleweed, por exemplo, Manjaro, não sei, eu acho que talvez também, Fedora, Debian Stretch lá, o Unstable. Manjaro é mais conservador que o Arch Linux, puro. E o Ubuntu, se você adicionar o PPA de repositórios da NVIDIA, aí você tem acesso até aos drivers beta, se você quiser. Então, tipo, e esses são os sistemas que você vai acabar utilizando, provavelmente. Sobre as Steam Machines, a tendência de usar esses computadores menorzinhos aí é grande, cara. Mas eu também acho que foi o Renato aí que falou,
que dificilmente alguém vai comprar uma Steam Machine para usar como um console, a não ser que seja uma puta de uma diferença usar o SteamOS nas Steam Machines. Mas é uma coisa que pode alavancar mais do que o SteamOS para os jogos em Linux será mais o Vulkan do que propriamente a SteamOS. A SteamOS, com certeza, se continuar, vai ter o Vulkan ativo e vai ser, se calhar, uma das principais... Eu também acho, cara. Mas eu acho que junto com o Vulkan tem que vir ferramentas para a gente testar, de fato, o desempenho do Vulkan, sabe? Também só estamos a falar na versão 1.0. O site Furonix fez um post dizendo que ainda é difícil medir o desempenho de alguns jogos no Linux. Assim, eu acho que aquilo vai ter uma grande melhoria, será mais em computadores com placas gráficas mais baixas, como as Intel Graphics, como uma Nvidia GTX 600 ou 650. Isso no começo, né? No começo Exatamente, talvez seja assim. É onde vai ter a grande diferença. Porque, por exemplo, eu tenho uma GTX 960 Ti e eu não acredito que ele vá trazer um desempenho que me vá dar rendimento. Porque eu, por exemplo, por norma, eu bloqueio os jogos a 60 FPS. Porque não vale a pena estar a ter mais e gastar mais componentes da minha máquina se o meu computador ou o meu monitor não consegue reproduzir mais e a minha visão não consegue captar mais do que isso. A nossa visão só captura pouco mais do que 60 Hz por segundo, por isso não vale a pena termos mais que isso. Acho que nesses perspectivos o que eles vão fazer mais, o que vai melhorar bastante é o consumo energético que as placas vão ter, porque vamos começar a utilizar, em vez de só um processador, um core, vamos conseguir utilizar todos eles, mas em harmonia, vai diminuir o consumo energético e o aquecimento da própria placa gráfica, aumentando por si só o tempo de vida da mesma, se calhar não em meses, mas se calhar em anos. Realmente eu vi um teste da Intel, se eu não me engano, eles demonstrando o Vulkan, e aí eles estavam demonstrando o HD Graphics 3000 de 1.7, não lembro agora o modelo, era algum com K no final, desbloqueado para overclock, enfim. Eles estavam mostrando a diferença entre OpenGL e Vulkan. E aí o Vulkan ele conseguiu, até eu fiz um post sobre isso, se eu lembrar eu coloco na descrição para a galera ver. O Vulkan ele consegue praticamente dobrar a quantidade de FPS e equilibrar a quantidade de uso de núcleos, o load dos núcleos do CPU, que nem o Charlie ali falou, né? No OpenGL ficava meio que um núcleo, depois passava para o outro, depois passava para o outro, e com o Vulkan ele meio que equilibrou em todos, diminuiu o consumo em watts de potência, né? Puxava menos e dava mais FPS. Então esse negócio de otimização parece que fez bastante diferença, né? Se realmente, claro, era um daqueles testes de benchmark sintético, sabe? Tem que ver num game como é que ele vai se comportar. Infelizmente só testando mesmo com games, depois na prática é que a gente vai ter certeza, né? Mas essa é a ideia principal do Vulkan. E é mais ou menos a mesma coisa do DirectX 12. Né? Eu testei o Vulkan no Dota, saiu uma atualização. Apesar de eu não manjar nada de Dota, né? E aí? E assim, velho, 10 FPS de diferença na minha máquina. Tá, mas assim, você viu só o FPS e o consumo dos núcleos do CPU. Tipo, do CPU. Eu não entrei, não monitorei isso porque o programa que a gente usa para monitorar, né, ele não funciona com o Vulkan ainda, só funciona com o OpenGL. Então, a diferença de FPS eu acho que é a última coisa que a gente tem que verificar nesse caso aí. Primeiro é verificar o que eles estão prometendo, que é o uso dos núcleos. Depois, o consumo de energia. Depois a gente pode verificar junto com o FPS o frame time. Frame time ver se está bom de acordo com o FPS. Não adianta ele estar com 80 FPS, mas com o frame time oscilando. Entendeu? Então eu acho que o FPS talvez seja uma das últimas coisas que a gente vai verificar. Por isso que eu falo, ferramenta para medir desempenho é que é complicado fazer no Linux ainda. Pois é, o que seria um frame time bom em 60 FPS, 0.16 milissegundos, eu acho, né? Isso. Você viu o benchmark do F1 2015? Ele está basicamente com FPS batendo próximo do DirectX 12. Porém, quando vai ver o frame time, não sei como eles fizeram para medir, o frame time está oscilando muito durante o benchmark usando o OpenGL, né? Lembrando.
E então ele dá aquele tal do stuttering, né? Isso. Né? Tipo aquelas engasgadas. Realmente falta ferramentas para você medir. Fica mais no olhômetro praticamente, né? Fazer O quê? MSI Afterburner lá, o Riva Tuner, seria bom um portezinho pro Linux, né? É uma puta ferramenta. Né? Ou qualquer outra ferramenta semelhante a essa daí já ajudaria. Bom, para finalizar então, tem mais alguém que quer dar sua opinião sobre o SteamOS aí? Tem algum ponto de vista diferente ou algo para acrescentar, de repente? Finalizar aqui, na minha opinião, o que falta realmente para as SteamOS e as Steam Machines se deslanchar no mercado é propaganda, cara. Porque a Valve não tem feito propaganda alguma em cima de suas máquinas. Você não vê uma propaganda em lugar nenhum. Ele está apenas na propaganda boca a boca dos usuários que já tem, porque o Steam tem a massa muito grande de usuários. Mas só que muitos desses não conhecem as Steam Machines, não conhecem o SteamOS. Então, o que falta mesmo, na minha opinião, é um pouco mais de empenho na hora de divulgar o sistema. Sim, A gente estava falando de desempenho no PC, mas a gente não pode esquecer, né, que uma das maiores plataformas gamers aí rodam seus jogos a 30 FPS com no máximo 1080p, né? Os Que são os consoles. consoles. Até eu fiz um vídeo aí recentemente sobre o tal fracasso das Steam Machines, né, para explicar para a galera a que ponto tá. E o Birão, aí, o Linux Gamer, tocou num ponto que é realmente importante, cara, que até eu falei naquele vídeo que é falta de marketing. Isso me indica que o produto não está pronto ainda para eles venderem. Simples. Tipo, eles não... Assim, a partir do momento que o negócio estiver ok, agora está tudo certo, porque o SteamOS está em beta ainda, né? Faz bastante tempo. Sim. Ele estava em alpha, agora entrou em beta. Não sei mais quanto tempo vai demorar para eles considerarem instável. Quando a gente vai poder dizer que o SteamOS foi um fracasso para mim, ou as Steam Machines, sei lá, assim, depois que a gente tiver o Vulkan e jogos desenvolvidos com o Vulkan, depois que o SteamOS sair da versão beta e começar a Valve fazer de fato uma divulgação em massa, meter dinheiro, fazer marketing em cima disso aí, se mesmo assim, sei lá, em 2 anos ela não conseguiu uma fatia considerável do mercado, eu não estou falando de fatias grandes, estou dizendo, sei lá, 10, 15% do mercado ou uma quantidade o suficiente para a gente ter de vendas. O suficiente para a gente ter os jogos lançamentos, né, para a plataforma. E ainda assim, nem todos necessariamente, mas boa parte, ainda que seja com 1 mês de atraso, eu sei lá. Né? Aí sim, se isso não acontecer, aí a gente pode dizer que foi um fracasso. Mas, de fato, se você acompanhar desde que foi anunciado até o momento, o negócio vem crescendo monstruosamente, se você comparar com o crescimento de jogos para Windows, né, no caso, que foi a plataforma 2000, né? Que sempre teve, né? Chegou nos 2000 já. Já tem aí 1/3 da Steam já é Linux, né? Já funciona aí. A única coisa é esses lançamentos pontuais aí, que de repente a galera ainda sente falta, mas fora isso. Então eu chutaria pelo menos mais uns 5, 6 anos pra gente ver o negócio maturado, né? Porque vai longe, não é uma coisa assim do dia para a noite realmente. E a gente está vivendo um processo embrionário aí dos games para Linux. Linux no desktop, né, no caso. Às vezes a gente fala tanto, mas esquece que Linux é só um kernel que abastece tantas coisas, né? Nas distribuições Linux do desktop. Nós vamos ter história para jogos. Pois é, olha, ó, os primeiros YouTubers games de Linux, que tal? Pois é. Tá bom, né? Tá bom. Só deixar minha opinião aqui, galera, a respeito aí do Vulkan. Eu acho que falta um pouquinho de ódio no coração dos desenvolvedores, cara. Eles têm que usar mais o OpenGL. Eles estão com medo, isso sim. Pô, cara, olha só, o Doom aí, o Doom novo saiu com OpenGL, né? Pois é, cara. Vai entender. Oi, tá rodando bem, até nas AMD no Windows. Mas também não é um bom jogo. Tem muitos gráficos, mas não é um jogo que vale o dinheiro que se estão a pedir por ele. Eu gosto muito da série do Doom. A princípio eu não acompanhei assim, a história, não consegui assistir um gameplay longo, mas eu acho que eles estão prezando muito a beleza do jogo. Eu vi 6 horas de gameplay e basicamente é como entrarmos numa montanha russa que em vez de darmos uma volta inteira e pararmos, não. Ele chega ao início e continua. Os níveis são isto. Tipo assim, se você já jogou
o Doom 2, por exemplo, um Quake da vida é parecido, só que com gráfico atual. Basicamente. Tipo, Não há tiro, nada tiro, novo tiro. no É jogo. tipo Serious Sam, bem parecido. É que aqui estão a pedir 60€ pelo jogo, que o jogo passa-se em cerca de 8 horas. Mais nada. Acabou. Não há mais nada ali. Aqui Tem a eu não sei versão quanto ele tá, multiplayer. deixa eu ver quanto tá custando o Doom aqui. Ele tem Tá cerca com de... 250. R$ 250 na Steam. Você é louco, cachoeira. Sério, cara. Na não, Steam deve cair por 190. Tens que dar o contra- Nenhum game, com todo o respeito a quem desenvolve, porque eu tipo, tenho amigos que trabalham nisso, mas nenhum game vale tanto assim. Não. E é assim, se fosse um jogo que desse continuidade, que tivesse área competitiva, em que pagar o jogo não fosse só para jogar tipo um dia e acabou, que fosse para jogar um Isso mês, mesmo. 2 meses, É, aí vale a pena. Nós podemos viver. Agora, começarmos às 8 longevidade, da né? manhã e acabarmos às 7 da tarde, tipo, no meu caso são 60€ da minha vida, são aí 5 ou 6 dias de trabalho, e acabou. Eu dou 6 ou 7 dias de trabalho da minha vida para comprar um jogo que se passa em menos de um dia. Concordo contigo, Thiago. Que poucos games eu acho que dá pra se dizer que valeriam um preço assim tão alto. Poderiam se dar o luxo de cobrar esse tipo de coisa. Agora falando, um jogo repetitivo e enjoativo, né, cara? Você paga muito caro por isso. Sim, sempre. É legal, cara. A gente não tá querendo dizer que o novo Doom é ruim, longe disso. Não, né? A gente só tá querendo dizer que ele é curto e é caro pro que custa, pro que proporciona. Falando em jogos, então, agora assunto final aí. Que games vocês estão jogando recentemente aí? Podemos começar lá pelo Aleph de novo? Que game aí você tem jogado ultimamente aí? De repente dá uma dica pra galera aí. Cada um de repente fala um jogo diferente, sei lá. O pessoal quer jogar no Linux. Ultimamente eu tenho jogado mais o Euro Truck Simulator. Simulador de Pedreguino? Esse É uma cilada, Bino. Cilada. Eu até instalei ele agora no Play Linux por causa do mod do multiplayer dele. Eu tava testando essa semana. E eu não tô jogando no momento, mas eu também curto jogar Dota, CS, esses dias eu instalei o LoL pra jogar com os amigos também. Rodou muito bem pelo Play Linux também. Tenho jogado algo por volta disso ultimamente. Bacana. Madruguedes, aí o que você tem jogado ultimamente? PES, mas não é de Linux. Grid Autosport, Insurgents, CSGO. O desempenho tem sido muito bom. Eu recomendo pra galera que fala assim, só jogo CS. Então, se você CSGO quer... mais suave, né, velho? Realmente. Se você tá cansado de um sistema travando, tá cansado do seu computador tá lento, cheio de vírus, com 4, 5 antivírus instalados aí e não dão conta, vem jogar CSGO no Linux, cara. Venha para o lado Linux da força. Linux. Vem pro lado Linux, amigo. Linux você também. Charlie, um desafio pra você, ó. Tenta colocar o acento do Linux no I. Linux, não Linux. Vamos ver se você consegue. Que nem o Jonathan. Linux. Aí, ó, palma. Miserável. Não consegue, né? Fala aí, Charlie. Ué, cara, eu não tô entendendo não, cara. Eu sou da zoeira, hein? É assim, em Linux, ou Linux, eu tenho jogado Shadows of Mordor, está todas as quintas-feiras no canal, que sem dúvida tem sido dos títulos que mais me surpreendeu no porte para Linux. Está muito bem feito, com ótimos gráficos, joga-se muito bem, tem aquele motor muito semelhante ao do Assassin's Creed, que torna o jogo bastante interessante. A história que acompanha muito bem os filmes, eu acho que todo o jogo está simplesmente espetacular. E aquela coisa diferente que é
as personagens jogadas pelo computador são escaláveis. Basicamente, tudo o que nós fizermos às personagens, se nós perdermos, o jogo continua. Isso é algo que é muito difícil encontrar num jogo hoje em dia. Por isso, recomendo a quem ainda não jogou a experimentar. Tenho jogado CSGO, apesar de estar um pouco parado, visto que encontrei um novo FPS para jogar, não é? No outro lado da parede, ou melhor, atravessando uma janela. Boa. Que também recomendo a quem pelo menos a ver o jogo. Há muita gente que diz que aquilo é puramente Team Fortress, mas é feito pela Blizzard que logo tem sucesso. Não é só isso. Temos que dar valores à Valve por ter criado o Team Fortress, mas também temos que lhe dar uma falta de crédito por não ter evoluído o jogo. Acho que faltou no Team Fortress 3, né? Verdade. O Team Fortress 2 foi muito bom, teve aquele mecanismo todo, mas há uma coisa que nós hoje em dia, principalmente hoje em dia, que temos que ter não podemos parar de evoluir. Se o jogo não tem uma data de fim, o jogo tem que estar em constante evolução. De uma boa maneira, de uma má maneira, ele tem que estar. A Blizzard agarrou nisso muito bem, agarrou no melhor do Team Fortress, agarrou no melhor dos MOBAs, do Dota, do League of Legends e juntou tudo no jogo. Ao mesmo tempo, temos o outro jogo também muito semelhante, que foi o Battlestorm? Não, como é que se chama? Ele saiu ao mesmo tempo com o Overwatch. Não sei se há versão para Linux. É uma coisa que eu posso investigar. E também temos o Paragon. Por isso, basicamente, são 3 jogos praticamente iguais, mas uns bonitos e outros não. Ainda em Linux, Dota 2, League of Legends. O que mais? Ô, Charlie, vale a pena instalar o Windows só para jogar Overwatch, então? Sem dúvida. Pensou, hein? É aquela. Eu posso dizer, como eu comprei o jogo antes sequer de jogar, eu vi cerca de, sem mentir, 120 horas do jogo antes de o comprar. E eu mesmo antes de jogar aquilo, eu próprio já vivia o jogo. O jogo é basicamente entrarmos dentro de um filme da Pixar. Beleza, então eu vou comprar a licença do Windows aqui, R$800, né? 800 pila, né? 300. Melhor não se conta, só pra jogar o Overwatch. Beleza, valeu. Valeu a dica. Eu arranjo uma key. Se quiserem, eu arranjo uma key. Instalo o Windows 8.1, basta, né? Eu arranjo-vos uma key que não é legal. É legal. Né? É legal. Uma key legal, hein? E vocês podem instalar o Windows à vontade numa máquina virtual como quiser. Agora, quem tiver com aquela dúvida se há de comprar ou não, e se gostar bastante do Team Fortress, nem pensem 2 vezes. Sem dúvida. Vai ser o jogo eu acredito que será o jogo dos próximos anos. O League of Legends agora vai acalmar um bocado. O Dota 2 vai continuar no auge. É o jogo que mais pull price tem em todo o mundo. Estamos a falar de começar com 7 milhões de dólares num torneio e acabar com 21 milhões de dólares. É uma coisa bastante impressionante para a Valve, eles conseguirem mexer tanto dinheiro com um jogo gratuito. A seguir temos CSGO, não é? Já mais modesto. E agora temos uma coisa também impressionante que ainda não conseguimos trazer para o Linux. Só houve um francês a trazer para o Linux, foi o Smite. Isso é algo que nós temos que começar a trabalhar em trazer o Smite para o Linux. Esses jogos free to play, né? No geral, Warface, isso aí faz falta para a plataforma. Principalmente mas é pena que as empresas podiam tratar disso. Eles não precisam de portar o jogo, eles precisam apenas de dizer quais são as bibliotecas com que o jogo funciona, para nós, Linux Game Generation, conseguirmos agarrar neles e pô-los a rodar no Linux. Porque nós o que nós fazemos é estudar o jogo e tentar descobrir quais são as bibliotecas que eles ainda utilizam. Geralmente são jogos bem leves que eu acho que rodariam bem no Wine. Sim.
O maior Sim. empecilho ainda são, em muitos casos, desses free-to-play, os mecanismos anti-cheat, que tipo, é a única coisa que buga, né? Isso mesmo. Sim, Se for ver, sei lá. Dougster sabe falar melhor. Eu ia citar para vocês agora aí o famoso X-Trap, que buga alguns jogos aí. No caso do... Tem um Ragnarok, que tem uma certa versão que não funciona. O A-Face mesmo aí, que é um grande shooter aí, que, poxa, a galera gosta muito. E assim, se for analisar assim, o mercado hoje em dia, a geração gamer é uma garotada hoje em dia, cara, a meninada mesmo, entendeu? Muitos não trabalham. Então, esse fato de você conseguir trazer jogos free-to-play pro sistema ajudaria demais, né, cara, né? Sim. Nessas coisas. O sistema é grátis, o jogo também, né? Sempre ajuda. Pois é. Então, Beleza, então. Vamos pro Renato agora. O que é que você indica aí pra galera? Cara, FPS é Insurgency. Tudo no Linux. Eu decidi que assim, eu tenho jogos do Windows, mas eu decidi que eu só vou jogar eles depois que eu terminar de jogar todos os do Linux. Ou seja, nunca. Mas enfim. Tem jogo pra caramba no Linux. Nuclear Down. Tem um free-to-play aqui, o Red Crucible. Tem umas jogadas, parece ser bacana. Tô ligado. Mas tem que testar mais ainda. Tem Grid Autosport. Dirt Showdown. CSGO, tô me aventurando. Pitfall of Frags. Pitfall of Frags, joguei esses tempos. Cara, Trine, o Birão, me viciou no Trine. Eu já joguei os 3, a trilogia Trine, recomendo. Massa. Isso aí. Grayson, seus games favoritos aí. Eu ultimamente tenho jogado bastante o Ark Survival Evolved, né? Em contramão aí da galera que curte muito FPS. Inclusive Acre Survival. Mas não é FPS, ô cabeça? Hã? Não é FPS? É um FPS. Não tem arma lá. exatamente. Não é tão competitivo assim, comparando. Tá mais pra MMO. Por exemplo. Tá mais pra Minecraft. Mas não deixa de ser divertido, cara. Sinceramente, eu acho que se eu fosse fazer um top 3 aí, o Ark estaria entre esses 3. Então, eu testei ele, mas ele tava mal otimizado quando eu testei ele. Daí eu devolvi. E eu vi que até no Windows tava ruim também. Não sei como está agora. Mas a cada atualização eles têm melhorado isso bastante, né? Uhum. É que tá pra sair a forma definitiva dele ainda esse mês, se eu não me engano. Tá prevista, né? Mas são tantos recursos que se você olhar lá na página do game que eles querem implementar, que eu acho que não vai dar tempo. Né? Cada atualização, além das otimizações, vem recursos novos, né? Tanto para Windows quanto para Linux. O Ark, eu acho que é o 5º game mais jogado da Steam, pelo que eu vi naquela lista. E já tem algum tempo isso aí, viu? Já tenho observado que mais ou menos desde janeiro tem sido assim. Ele tem aparecido naquela lista lá, oscilando entre 4º, 5º, 6º lugar. Pois é, foi destaque. Eu posso Mas dizer, o assim, mais jogado assim, na minha lista, né, é o Dying Light. E o que me frustrou bastante foi a questão do co-op, né, que a Techland infelizmente não conseguiu resolver. Ou faltou compromisso aí da parte deles, não sei exatamente. Mas ainda não conseguiram resolver isso. Para o Windows funciona muito bem, mas para Linux, você, se quiser jogar com qualquer outro usuário, sendo Linux ou não, você não consegue. Mas um usuário de Linux acessar a sua sessão de jogo, para jogar, consegue. Isso me deixou bastante decepcionado. Apesar de eu ter já quase 500 horas de jogo aí. Um outro jogo que eu recomendo também, assim, ainda no estilo de sobrevivência, seria o Don't Starve Together, né? Que, pra quem gosta aí de passar um pouquinho de raiva, é um dos jogos clássicos. E passar fome também, né? Passar fome também, né? Passar fome junto. Exatamente. É um jogo assim que eu de início eu achei que fosse fácil, né? Devido à questão gráfica dele, mas é um jogo bem desafiante. E eu acho que eu joguei há mais de 100 horas aí ele.
Ainda não enjoei, não. É um jogo que tem várias possibilidades de você estar se aprimorando, né? Dentro daquele intuito ali de sobreviver um tempo após o outro. Aí outros jogos, assim, já trazendo a questão FPS de lei mesmo, esse estilo confronto, né? Eu diria assim, o Verdun, eu acho que algumas pessoas não conhecem, mas é um jogo baseado que se passa, né, na Primeira Guerra Mundial, onde você monta um esquadrão e você fica de um dos lados aí das coisas. Só multiplayer isso aí, né? Isso, só multiplayer, não tem campanha não. É um jogo muito legal. Um outro jogo também já competitivo, mas com um foco mais, como dizer, melee, seria o Chivalry, né? Medieval Warfare, desculpa. Ele é um jogo aí que já traz elementos que era medieval, né? Ao invés de utilizar armas de fogo, já vai utilizar espada, machado, crossbow. É um jogo também muito bacana que, se alguém quiser estar testando aí, eu recomendo. Bacana. Isso. Birão aí, o que você recomenda pra galera? O que você tem jogado aí ultimamente? Rapaz, junto com o Grayson aí, Ark é o meu jogo favorito hoje. Já tenho mais de 600 horas de vício na merda daquele jogo. Já não sei mais o que eu faço pra não jogar ele. E dentre outros games que quase eu não tenho jogado ultimamente, tenho o próprio Don't Starve também, que é outro mesmo gênero do Ark, de sobrevivência, que eu também gosto muito. Desse estilo assim, de sobrevivência, é um dos meus gêneros favoritos de games. Mas ontem mesmo eu estava jogando aí com o Grayson o Serious Sam 3, nossa senhora, que jogo insano. Já tinha até me esquecido, tanto que aquele jogo traz de insanidade, sei lá, os caras que desenvolveram aquele jogo estavam viajando na maionese na hora que desenvolveram aquilo. Tem horas que chega a ter, sem exagero, 500 inimigos na tela para você matar todos. Mesmo. E aí você não sabe o que é que faz. Muito, muito bom mesmo. E principalmente você estiver jogando em co-op, que aí aumenta a quantidade de inimigos, aumenta a dificuldade, mas fica mais legal. Todo mundo ali fazendo uma zona geral mesmo. E como todo mundo aí gosta de FPS, eu já sou o contrário. Eu não curto muito FPS. Eu até gosto, mas não chego a jogar muito não. Volta e meia eu jogo aí um game que seja single player, jogo multiplayer de FPS não é lá muito minha praia. Eu sou horrível nesse tipo de jogo, só serve para levar tiro na cara. Acho que nesse tipo de jogo eu sou o alvo. Mas alguém tem que morrer, né? Mesmo. E esse alguém sempre sou eu. Junto com o Júnior. Leão do xadrez, né? Tem que ter, né? Isso aí, então. Júnior aí, a palavra final do nosso podcast aqui. O que você gosta de jogar? Bom, galera, é o seguinte, no meu caso é meio complicado, cara, porque eu perco bastante tempo fazendo teste em games. Então eu acabo muito aproveitando, assim, a parte mais dos games multiplayer mesmo, igual a gente anda jogando sempre aí. Posso estar citando o Grid, um jogo que a gente já jogou junto aí, que aquela vez com a galera. Pô, eu também, cara. Acho que eu faço mais benchmark do que jogo, mas tudo bem. Eu sou outro que tô mais falo de jogo do que jogo. Eu tô igual o Renato. Aliás, o Renato e o Aleph, porque o Aleph perde a vida compilando o sistema. O Renato testando sistemas e eu instalando jogos. Mas enfim, bom, recomendo aí pra galera aí os multiplayers, como eu vou citar aqui, no caso do Grid, é muito bom, tá? O Autosport, o Left 4 Dead 2, que é um jogo muito barato para se comprar na Steam. Você compra o jogo aí às vezes por R$3, R$4. O jogo é muito bom. O Payday mesmo, que ninguém citou aí, não façam trocadilhos. É verdade. Sem trocadilhos, por favor. E o Birão citou aí também, onde nós passamos aí, eu joguei com eles aí mais ou menos umas 2h30, 3 horas, do Zero Sam. O múltiplo do jogo é muito bom, cara. Recomendo aí.
E assim, alguns outros títulos aí, mas o multiplayer, assim, o Nuclear Dawn também, que posso citar aí. Acho que só por enquanto, que estão instalados na minha máquina no momento. Bacana aí. Eu acho que agora. Faltou você. Faltou você, Diolinux. Jonathan? Eu ia dizer que, para terminar, agora, eu acho que é esse mês, ou no mês que vem, não sei, tem o Steam Summer Sale pra gente gastar tudo o que a gente economizou até agora, né? Durante todas Eu não acho ela, tem mais ou menos uma semana que eu não vejo ela. Tem financeiras aí aguardando, né? Claro. Sei, ué. Eu faço Pra galera que gosta de jogar Minecraft, é um game que eu recomendo jogar no Linux. Do bom principalmente os pais se preocupam deixar os seus filhos jogando Minecraft. Minecraft? A câmera tá que nem o Minecraft mesmo. Tá travando demais. Deu uma rodada aí na loja. Até a De volta. fato, tem Minecraft também, né? Ele tá entrando na Matrix. Eu não tenho jogado tanto, cara, por falta de tempo, assim, mas eu tô fazendo uma série ainda, essa semana talvez saia um novo vídeo até, de Brutal Legend. Eu jogo boa parte desses games aí que vocês falaram, eu já joguei, né? E é um game que eu recomendo, especialmente para quem gosta aí de música, né? De rock, de metal e tal, um game temático com o Jack Black. E eu voltei a jogar esse final de semana, comecei aí, mas ainda não estou muito longe. O PES 2016, através do Play on Linux, tem tutorial até do Júnior lá no Tupster Games, mostrando como instala. Aí o Madruguedes faz gameplay direto também lá, para quem curte. Meu lance no PES é pegar o pior time na pior divisão que eu puder e fazer subir, tipo, né, de divisão, ficar campeão, melhorando os times e tal. E acho que basicamente é isso. Eu voltei a jogar Team Fortress, até falei para alguns de vocês hoje aí que eu me interessei de novo, porque eu comecei a ver uns vídeos e tal. Team Fortress é sempre legal, ainda mais se você reúne uma galera para jogar assim. Então, até fica o convite aí para vocês, se vocês instalarem de repente durante semana que vem, ou durante semana mesmo, a gente faz um gameplay aí pro canal, cada um pro seu canal, de repente aí, uma partezinha para cada um. Eu já deixei baixado, inclusive. Bacana, legal. Tô com ele aqui também. A última vez que nós fizemos isso, e eu estive a jogar, os servidores mandavam-me fora porque eu tinha um ping superior a 150. Aquela vez do futebol americano, né? Uhum. Exatamente. Eu marcava um golo e era mandado para fora do servidor. Nossa, cara. E olha que não era um ping tão alto assim também, né? Era 220, acho eu. Naquela época eu até tava com o codec desconfigurado ainda, tipo, a minha gravação ficou ruim daí. Eu tinha acabado de formatar o PC aquele dia. Não lembro se eu tinha quebrado alguma coisa, mas eu tava com o OpenSUSE. Eu lembro que eu tinha instalado o OpenSUSE Leap. E daí eu não tinha conseguido configurar o codec do H264 direito ainda lá no Simple Screen Recorder. Aí a gravação ficou toda lagada. Acontece nas melhores famílias. Bom, pessoal, então eu vou me despedindo aqui. Eu agradeço a participação aí de toda essa galera aí, do Aleph, do Bruno, do Charlie aí, que tá de madrugada lá em Portugal falando, do Renato aí, que chegou um pouco depois, do Grayson também lá no Acre, é meio-dia ainda, parece que. Acabou de almoçar lá. Do Birão aí, do Júnior, valeu aí, galera, vocês são foda, vocês estão levando toda uma geração aí a se interessar mais por Linux no YouTube, e aqui é parceria, velho, tamo junto. Link dos canais de toda essa galera aí para você se inscrever na descrição desse vídeo aqui. Eu agradeço a sua participação, mais uma vez aí, valeu, galera, até um próximo vídeo, até um próximo Geocast, até mais.